Olá, crianças! Vocês estão bem? Eu espero que sim. É muito bom nós estarmos juntos, né? Mesmo que à distância, mas é bom a gente ter esse tempo, ter essa aula, né? Tem sido muito bom e proveitoso para mim, para as professoras, né? Para as tias, e eu acredito que para vocês também, para cada família que tem acompanhado, que tem assistido, que pode fazer, né? Que pode participar das aulas e acompanhar esse material que está sendo produzido com muito carinho, amor para vocês. Então vamos agradecer ao nosso Deus para a gente iniciar? Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas, Deus. Obrigada, porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Abençoa a nossa aula, que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada criança, de cada pessoa que vai assistir essa aula, Pai. Em nome de Jesus, amém. Crianças, vamos louvar ao Senhor com o tio Paulinho e a gente já volta para a nossa aula. Vamos lá. E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai cantar uma música que fala sobre uma das cartas que Paulo escreveu aos Filipenses. Tá em Filipenses 1:6 na Bíblia. É uma carta que ele fala que estou certo de que quem começou uma boa obra em mim é fiel para completá-la. Amém? Então a gente vai cantar uma música hoje, que é uma música que eu cantava quando eu era criança, quando eu tinha idade de vocês. Uma música muito legal. A música ela canta que Deus começou uma boa obra em mim, primeiro. Depois fala que Deus começou uma boa obra em ti. Então você vai cantar para quem estiver perto de você. E depois ela fala que Deus começou uma boa obra em nós, em todos nós na igreja. Amém? E Ele é fiel para completá-la. Então, vamos cantar comigo? Vamos lá, canta todo mundo, hein? Os pais e as crianças. Vamos lá. Deus começou a obra em mim. Deus começou a obra em mim. E é fiel para completá-la. E é fiel para completá-la. Ele já começou e é fiel para completá-la em mim. Agora em ti. Deus começou a obra em ti. Deus começou a obra em ti. E é fiel para completá-la. E é fiel para completá-la. Ele já começou e é fiel para completá-la em ti. Agora em nós. Deus começou a obra em nós. Deus começou a obra em nós. Ele é fiel para completar. E é fiel para completá-la. Ele já começou e é fiel para completá-la em nós. Ele já começou e é fiel para completá-la em nós. É isso aí, criançada. Gostei. Deus é fiel e vai completar uma boa obra na vida de todos nós. Amém? Isso aí. Tchau. Crianças, na aula passada, a tia Ana falou sobre as 3 primeiras cartas que Paulo escreveu, né? E hoje nós vamos dar sequência, nós vamos falar sobre as cartas aos Gálatas, né? Efésios e Filipenses, tá bom? Então, para aos Gálatas, Paulo escreveu essa carta porque ele estava assim, ele tinha tido notícias de que os judeus estavam dizendo para os gentios que eles tinham que seguir a lei judaica, seguir os costumes, né, de acordo com a lei, para que eles fossem salvos e pudessem crescer. Mas Paulo, ele tinha explicado para eles que não era a lei que ia salvar. Por quê? Porque Paulo anunciou o evangelho de Jesus Cristo. E ele anunciou e ele disse o seguinte: pela
fé. Eles tinham que crer em Jesus para que eles pudessem ser salvos. Lembram que a tia Ana falou que em Romanos fala sobre o pecado, que nós somos justificados, né, pela fé em Jesus? Ele nos justificou do nosso pecado. Os judeus estavam ainda vivendo de acordo com a lei. E eles achavam que as pessoas tinham que circuncidar, tinham que praticar algumas coisas de acordo com a lei. Os gentios não tinham esse costume, porque eles tinham se convertido. Então, desde que eles nasceram, eles não seguiam os mesmos costumes dos judeus. E Paulo explicou para eles: olha, vocês nasceram de novo porque vocês têm o Senhor Jesus na vida de vocês. Foi esse o evangelho que eu preguei. Eu falei para vocês crerem no Senhor Jesus. E Ele é quem vai purificar o coração de vocês. Então, Paulo até fez uma pergunta, falou assim: nossa, será que o que eu falei para vocês é inútil? Será que foi em vão todo o tempo que eu fiquei aí pregando, falando com vocês? Não valeu de nada? Porque o que ele estava dizendo, que mais importante do que a lei, era eles terem o conhecimento da palavra, era eles terem a vida deles transformadas. E quem que transforma as nossas vidas? É Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Ele é quem muda a nossa vida, Ele é quem muda as nossas atitudes. Praticar a lei? Praticar a lei sim, mas quem não praticava, quem não tinha esse costume, mas tinha fé, conhecia o Senhor Jesus, esse era o verdadeiro compromisso com Deus, andar cheio do Espírito Santo e fazer aquilo que o Espírito Santo colocasse para fazer. Então, Paulo explica para eles: olha, irmãos, o que vale, o que é importante é vocês deixarem de lado as obras da carne. O que são as obras da carne? Quais são os frutos da carne? Ele explicou que era, a tia vai falar alguns, tá? Ele falou que a inveja, a lascívia, a desobediência, né? Que a luxúria, o ódio, a raiva, todas essas coisas, as palavras feias, né? Maledicência, um comportamento que não agrada a Deus, todas essas coisas são frutos da carne. Mas ele disse: olha, vocês são lavados pelo Espírito Santo. Vocês agora são filhos de Deus. Então a vida de vocês tem que ter o quê? Os frutos do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Nós aprendemos sobre os frutos do Espírito naquele acampamento que nós tivemos. Lembra? Antes da pandemia, nós tivemos um acampamento e nós falamos sobre os frutos do Espírito. Vocês aprenderam o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão. Todas essas atitudes, tudo isso são frutos que o Espírito Santo de Deus vai gerando na nossa vida. Então, isso que Paulo tinha ensinado a eles, falou: olha, vocês terem o Espírito Santo e agirem conforme o fruto do Espírito em vocês, agirem conforme ele for transformando a vida de vocês, for transformando seus corações, isso é o que mais importa. Importa que vocês tenham uma vida em santidade e façam aquilo que o Senhor mandar vocês fazerem, cultivando e sempre buscando andar cheios do Espírito Santo. Então foi isso que Paulo ensinou aos Gálatas, aos irmãos lá da Galácia. Então ele encorajou esses irmãos para que eles não desistissem, não parassem, não deixassem de permanecer naquele evangelho que eles pregaram, porque eles tinham que continuar crendo, continuar tendo fé no evangelho que eles ouviram, porque é vida, é o que ia transformar a vida deles.
não aquelas práticas. Então, Paulo encorajou-os a permanecer. Agora, nós vamos ver o que Paulo escreveu para os irmãos lá de Éfeso. Para os irmãos em Éfeso, né, para os efésios, Paulo, ele estava falando sobre a importância, né, de permanecer numa vida com o Senhor. E pode ser, a gente não ficou muito claro, mas talvez nessa época Paulo estivesse preso. Mas mesmo assim, preso, ele incentivou, ele exortou os cristãos a permanecerem firmes no Evangelho, permanecerem crendo, permanecerem tendo uma vida contemplando as maravilhas de Deus, crendo que Deus é maravilhoso e tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Então, ele incentivou, né? Ele disse para os efésios, olha, vocês podem até passar por situações difíceis, mas eu estou com vocês, né? E ele entendia que o amor que Deus tem por nós, né? Pela vida daqueles que creem, que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, Deus ele se importa muito com a igreja dele, né? Porque lá ele até nos chamou de seu corpo. A igreja, ele chama a igreja de sua esposa, né? De noiva de Deus. Então, o cuidado de Deus com a igreja, com o povo dele, é muito grande. É muito interessante isso, porque Deus ele cuida dos seus. Então Paulo falou, olha, permaneçam, permaneçam, permaneçam. Tenham uma vida cada dia mais sendo transformados. Então ele incentivou os Gálatas, né, a não desviarem da fé, a não abandonarem, não seguirem outras práticas, mas permanecerem cheios do Espírito Santo. Aos irmãos lá em Éfeso, né, para os efésios, ele também incentivou a permanecerem tendo uma vida transformada, tendo comunhão com o Senhor, compartilhando, falando com as outras pessoas a respeito daquilo que Deus fez na vida deles e poderia fazer na vida das pessoas também, continuarem testemunhando, né? E ele fala assim, olha, mas vocês tenham certeza que o inimigo, Satanás, ele vai atacar a vida de vocês. Mas Jesus, na cruz, já venceu Satanás. Porque por meio da ressurreição de Jesus, ele venceu Satanás. Satanás já está derrotado, já perdeu, né? Então nós temos fé em Jesus, nós cremos na ressurreição dele e ele explica para eles, olha, Jesus ressuscitado venceu Satanás. Satanás não tem poder na vida de vocês. Mas podem ter certeza que ele vai atacar vocês. Ele vai tentar fazer de tudo para vocês desistirem do Senhor, para vocês abandonarem os caminhos do Senhor, para vocês acharem que é muito difícil, que não vale a pena, que é tudo mentira. Mas Deus nos deixou a sua armadura. Como o soldado se prepara para a guerra, né? Deus, ele nos deixou uma armadura. Paulo explicou para eles, olha, estejam vestidos da armadura de Deus. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra aquilo que nós vemos, mas é no reino espiritual. Então, estejam firmados, vestidos com a armadura de Deus, com o capacete, todos muito bem vestidos. Qual é essa armadura de Deus? Nós temos o quê? A palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, a Bíblia fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se nós conduzirmos a nossa vida mediante a palavra de Deus, ela vai nos
manter firmados. E o inimigo vai tentar contra a nossa vida, mas ele não vai conseguir. Porque nós vamos estar firmados na palavra de Deus, vamos estar vestidos com a armadura de Deus e preparados. O inimigo não vai prevalecer contra as nossas vidas. Então foi isso que Paulo ensinou para os irmãos lá da igreja de Éfeso. Ele falou, olha, peçam a Deus para que a palavra dele esteja em vocês. E o inimigo não vai permanecer, não vai prevalecer nas suas vidas. Olha que coisa importante, que interessante, né, crianças? Nós temos a palavra, nós temos liberdade para ler, nós podemos em qualquer momento pegar a Bíblia, folhear, ou nós podemos ter no nosso celular, né, baixar ali, e ler a Bíblia. Nós temos essa liberdade e ela é luz para os nossos caminhos. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela não deixa a gente andar em lugares errados, não nos deixa fazer coisas que não agradam a Deus. Então, crianças, aproveitem e leiam a palavra de Deus. Você, criança que ainda não sabe ler, aproveita quando o papai for ler a Bíblia, quando a mamãe for ter um tempo dela ali com Deus, ler a Bíblia, fica ali juntinho, pede para ler com você, leia junto. E isso vai cada dia fortalecendo a vida e a fé de vocês no Senhor. Combinado? Vamos ver agora o que Paulo escreveu para os filipenses? Para os irmãos lá de Filipos, né, os filipenses. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso já. Então ele não estava numa condição muito boa. Porém, ele não estava triste, não estava abatido. Pelo contrário, ele manteve a alegria, ele estava alegre. E foi isso que ele ensinou os irmãos lá em Filipos a permanecerem alegres. Ele fala, olha, o Senhor sabe todas as necessidades de vocês. Eles sabem tudo aquilo que vocês precisam. Então, continuem. Fiquem firmes, não desanimem, não fiquem preocupados, não fiquem pensando, tá tudo perdido, essa situação é muito difícil, eu não vou conseguir não. Não, ele falou, olha, Deus, ele sabe tudo aquilo que vocês precisam. Então, não desistam, não desanimem, porque o Senhor cuida de vocês. Então, o que ele ensinou? A todos nós, né, os filipenses, e como nós temos acesso à palavra de Deus, como nós hoje podemos ler a Bíblia, nós tomamos isso para nossas vidas também. Então, eles falam para eles, olha, não fiquem preocupados, nem ansiosos por coisa alguma. Não fiquem pensando, nossa, como que eu vou fazer essa prova amanhã? Como que vai ser? É muito difícil essa matéria. Eu não consegui entender, eu não consegui guardar esse conteúdo. Ai, será que o papai vai dar meu presente logo? Ai, será que a mamãe vai comprar um doce para mim amanhã? Fiquem preocupados, pensando nessas coisas. Nós que somos maiores, às vezes as nossas preocupações são outras, mas não deixa de ser preocupações, as preocupações de vocês, crianças, né? Mas ele fala assim, olha, antes façam diante de Deus, levem as suas preocupações, levem as suas necessidades para Deus. Falem tudo para Ele em oração. Falem com Deus, orem, apresentem para Ele tudo o que vocês estão sentindo, tudo aquilo que está ali, tirando a paz de vocês. Fale para Deus e Ele vai Ele vai trazer uma paz que vocês não têm explicação.
A Bíblia fala que uma paz que excede todo entendimento, ela ultrapassa tudo aquilo que a gente consegue compreender, tudo aquilo que a gente entende. A paz que Deus vai trazer no nosso coração, ela ultrapassa isso. A gente não tem como entender, é isso, a gente não tem como entender. Mas simplesmente nós vamos sentir essa paz. E então a gente não vai ficar mais preocupado por coisa alguma. Por quê? Porque nós teremos total confiança no Senhor, que cuida das nossas vidas, né? Então ele fala, olha, vocês fiquem aí preocupados, a gente vê quantas coisas acontecendo no mundo, não é verdade? Quantas situações difíceis, quantas, né, em vários lugares, crianças sofrendo, crianças passando necessidade, famílias inteiras passando necessidades, pessoas, cristãos sendo perseguidos, perdendo suas vidas. Mas Deus sabe de tudo isso. E o Senhor tem cuidado dessas pessoas. Deus tem socorrido também. A palavra de Deus está sendo anunciada. Eles não estão tristes, infelizes, mas o Senhor tem recebido as nossas orações, tem visto o nosso clamor por essas vidas também. E então é Ele quem vai trazer o livramento para essas pessoas, é Ele quem vai cuidar de cada uma dessas situações que nós estamos vendo aí acontecer ao nosso redor, né? Por isso que Ele fala, olha, entrega para mim, fala comigo. E é isso, fala comigo, deixa que eu resolvo. E então, quando a gente fala para Deus, entrega tudo aquilo que está preocupando, Ele vai receber e vai dar uma paz ao nosso coração. E nós vamos ver como as coisas vão ficar mais calmas, mais tranquilas, porque nós vamos ver Deus cuidando das nossas vidas. Faça isso, criança. Pensa nessa semana, uma situação que está aí difícil para você entender, uma coisa que está complicada para você. Fala com Deus. Ora, fala, Senhor, olha, estou com essa dificuldade, mas eu quero que o Senhor me ajude nisso. E Deus, Ele vai ajudar e vai trazer paz ao seu coração. Sabe o que é paz? É você confiar que Deus está cuidando de você. E você vai ver como Deus vai cuidar e vai responder a sua oração. Você não precisa ficar preocupado, nem ansioso, porque o Senhor sabe tudo o que você precisa. Amém? Então, crianças, nós vimos as 3 cartas, nós já demos sequência, né? Então já foram 6 cartas que Paulo escreveu. E Paulo escreveu essas cartas contando um pouco da experiência que ele teve. Nós já assistimos às aulas, né? Vimos sobre a vida de Paulo, desde a conversão, como foi a conversão de Paulo, como ele foi pregando o evangelho, né? Então teve igrejas que ele somente escreveu cartas e mandou, ele não chegou a conhecê-los pessoalmente, mas ele escreveu. Por quê? Porque por meio da vida de Paulo, muitas igrejas foram criadas, muitas igrejas foram formadas pelas pessoas que ouviram o evangelho que ele pregou, né? Então, essas pessoas foram encorajadas tanto por verem a vida de Paulo, acompanharem e depois lendo as cartas que ele escreveu para elas. Paulo, ele amou o Senhor porque o Senhor se revelou a ele. Vocês acompanharam como foi a conversão de Paulo. Foi o próprio Deus quem se revelou para ele. Não foi uma pessoa que falou de Jesus para Paulo, foi o próprio Jesus que falou com ele. Então, crianças, assim como Paulo teve essa revelação, como ele teve esse encontro com Jesus e a vida dele foi transformada, ele incentivou aos irmãos a terem também essa vida, terem fé no Senhor, confiarem em Deus, acima de tudo. Nós somos encorajados também a confiar no Senhor, a andar olhando para a sua palavra
E assim nós não teremos preocupação, não teremos medo, porque nós sabemos em quem nós confiamos, que o nosso Deus nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal. Ele não nos livra de passar por situações difíceis, a gente passa sim, passa mesmo. Mas em todas estas situações o Senhor está conosco, Ele está ali juntinho. Então Ele não deixa que a gente fique com medo, porque a gente sabe que Ele está com a gente, Ele está nos protegendo e guardando as nossas vidas. Amém, crianças? Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.